O Brasil está rachado por dentro? Enquanto Lula tenta estreitar laços com regimes como China e Rússia, as Forças Armadas tomam um rumo próprio e silencioso. Reforçam sua aliança com os Estados Unidos, ignorando as diretrizes do Planalto. Uma divisão que, se aprofundada, pode custar caro. Em acordos bilionários, em soberania nacional e, principalmente, em influência geopolítica. A resistência dos militares em relação ao alinhamento estratégico com China e Rússia despertou a ira da mídia esquerdista, que teceu duras críticas. No atual contexto geopolítico, o Brasil enfrenta sinais de desgaste na relação com os Estados Unidos sob o governo de Lula. Recentemente, o governo norte-americano anunciou tarifas comerciais contra produtos brasileiros, acirrando uma crise diplomática e comercial entre os dois países. Em meio a esse atrito, as Forças Armadas brasileiras buscam garantias de que o crescimento da tensão com os Estados Unidos não prejudicará a histórica aliança militar entre as duas nações, nem os acordos já firmados. Essa preocupação dos militares se dá enquanto China e Rússia aproveitam o afastamento entre Brasília e Washington para cortejar o Brasil. Representantes da indústria de defesa desses países vêm procurando autoridades militares brasileiras para oferecer equipamentos e fechar contratos estratégicos. Do lado do governo, contudo, predominam vozes que defendem uma política externa mais independente dos norte-americanos. Assessores próximos a Lula, como Celso Amorim, assessor internacional, conhecido por um sentimento historicamente anti-americano no Itamaraty, Rui Costa, Casa Civil, e outros, têm impulsionado uma linha externa mais alinhada à China e à Rússia. Esse movimento de aproximação com potências orientais, de cunho ideológico, incomoda os militares, que leem a mudança como um desvio perigoso da tradição diplomática brasileira. Para os comandantes militares, qualquer guinada no eixo histórico de cooperação, do Ocidente para o Oriente, não pode ser feita de forma abrupta ou sem consultá-los. Com efeito, as Forças Armadas sinalizaram publicamente que pretendem manter sua aliança estratégica e militar com os Estados Unidos e países da OTAN, independentemente da orientação ideológica do governo federal de plantão. Essa declaração, na prática, foi um recado direto ao Planalto de que os militares priorizarão a parceria ocidental, mesmo diante de eventuais divergências político-partidárias em Brasília. A cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos é alicerçada por décadas de intercâmbio, confiança estratégica e acesso a tecnologias de ponta. Os benefícios dessa parceria se manifestam em diversos programas de defesa e aquisições em curso. Por exemplo, o Exército Brasileiro encomendou recentemente 12 helicópteros Black Hawk, avaliados em $451 milhões, e 222 mísseis antitanque Javelin, estimados em $74 milhões, de fabricantes norte-americanos. Esses contratos estão sendo realizados via FMS, sigla para Foreign Military Sales, um programa do Departamento de Estado dos Estados Unidos que permite vendas governamentais diretas isentas de tarifas, tornando-os acordos estratégicos vantajosos para as Forças Armadas brasileiras. Outra cooperação crucial envolve os caças Gripen da Força Aérea Brasileira. Embora produzidos em parceria com a empresa sueca Saab, cerca de 30% dos componentes dessas aeronaves são fabricados nos Estados Unidos, o que demanda forte integração com a cadeia tecnológica norte-americana. Esse nível de interdependência ilustra como projetos de modernização brasileiros já estão inseridos na lógica ocidental de defesa, contando com participação de empresas dos Estados Unidos e certificações compatíveis com o padrão da OTAN. Além de equipamentos, a Aliança Brasil-Estados Unidos traz acesso a treinamento e inteligência de alto nível. Há anos, os dois países conduzem exercícios conjuntos, como o Exercício Combinado CORE, para aperfeiçoar a interoperabilidade das tropas.
Em 2025, por exemplo, está previsto um treinamento CORE no sertão de Pernambuco com cerca de 200 militares brasileiros e 150 soldados norte-americanos, prática que reforça a cooperação estratégica e o intercâmbio de know-how entre os exércitos. Esses exercícios e programas de intercâmbio garantem ao Brasil acesso a doutrinas modernas, satélites, sistemas de comando e controle e apoio logístico em missões internacionais, alinhando nossas forças armadas aos padrões dos maiores exércitos do mundo. A parceria com os Estados Unidos assegura ao Brasil tecnologias avançadas e capacitações militares de ponta, desde caças de última geração até mísseis modernos, permitindo que nossas tropas operem equipamentos compatíveis com os das potências militares globais. Diante de tantos benefícios tangíveis, quais seriam os malefícios de um eventual distanciamento militar do Brasil em relação aos Estados Unidos? As consequências potenciais são amplas e preocupantes. Em primeiro lugar, haveria risco imediato aos acordos e projetos estratégicos em andamento. Os contratos bilionários citados, como a compra dos helicópteros Black Hawk e dos mísseis Javelin, poderiam ser cancelados ou congelados caso as relações azedem. Os militares brasileiros temem que uma escalada nas tensões leve Washington a interromper esses negócios, o que afetaria duramente as Forças Armadas, já fragilizadas por restrições orçamentárias. Vale lembrar que tais aquisições pelo FMS não sofrem tarifas. Se o Brasil tiver que buscar fornecedores alternativos fora desse convênio, custos adicionais e atrasos seriam inevitáveis. No caso dos caças Gripen, um esfriamento na cooperação com os Estados Unidos poderia comprometer o fornecimento dos componentes críticos de origem americana, colocando em risco a produção local dessas aeronaves de combate. Em outras palavras, romper laços com Washington significaria expor projetos-chave de defesa a incertezas logísticas e tecnológicas. Além do impacto nos equipamentos, haveria perdas no campo do treinamento e da operacionalidade. Uma quebra na aliança poderia significar o fim ou redução de exercícios conjuntos como o CORE, privando as tropas brasileiras da experiência de treinar com uma força militar de topo mundial. Essa diminuição de intercâmbio prejudicaria a capacitação e a interoperabilidade, fatores cruciais para a prontidão militar. Sem os programas de intercâmbio e cursos nos Estados Unidos, oficiais brasileiros perderiam acesso a doutrinas modernas e aos centros de excelência do Pentágono. A longo prazo, isso poderia levar ao atraso doutrinário e tecnológico das Forças Armadas Nacionais em relação aos padrões ocidentais. Outro malefício reside na dependência por fornecedores alternativos de qualidade questionável. Caso o Brasil se afaste dos Estados Unidos, seria natural uma maior aproximação de fornecedores russos ou chineses para suprir lacunas de equipamentos. No entanto, os próprios comandantes militares brasileiros rechaçam a ideia de trocar os Estados Unidos por Rússia ou China nesse campo, apontando que a preferência pelo material ocidental não se baseia apenas em ideologia, mas sim em praticidade e qualidade. Mesmo diante das ofertas de sistemas de defesa, mísseis, radares e drones oriundos da China ou Rússia, os militares resistem à aproximação com esses regimes autoritários exatamente pelos pilares da doutrina, da confiança estratégica construída com o Ocidente e do acesso superior à tecnologia. Em termos práticos, equipamentos russos ou chineses poderiam não atender aos requisitos de interoperabilidade com nossos sistemas atuais, além de possivelmente carecerem do mesmo nível de desempenho, assistência técnica ou longevidade que os equivalentes ocidentais. Trocar de fornecedor implicaria também treinar pessoal em novas plataformas, obter peças de reposição distintas e reestruturar a doutrina de emprego. Um processo complexo que não se faz em apenas uma geração. Ou seja, um rompimento abrupto com a parceria ocidental deixaria o Brasil em terreno incerto, forçando as Forças Armadas a se adaptar a padrões orientais de forma onerosa e demorada. Algo que os comandantes consideram inviável sem causar prejuízo à prontidão. Por fim, há um fator geopolítico e de confiança.
Historicamente, o alinhamento com os Estados Unidos e outros países democráticos garantiu ao Brasil lugar de destaque entre as nações do Hemisfério Sul com maior peso estratégico. Romper esse alinhamento arriscaria isolar o Brasil de cooperações ocidentais importantes, possivelmente diminuindo nosso acesso à informação de inteligência compartilhada, programas multinacionais, como projetos espaciais ou de comunicações seguras, e até apoio logístico em missões de paz da ONU. Os militares enfatizam que o alinhamento com as democracias ocidentais é uma linha vermelha para eles, essencial à segurança nacional. Em suma, afastar-se militarmente dos Estados Unidos traria mais prejuízos do que ganhos ao Brasil. Enfraqueceria programas vitais de modernização, degradaria a capacitação das tropas e empurraria o país para depender de parceiros de confiabilidade incerta, comprometendo a defesa nacional em um momento em que o mundo volta a experimentar rivalidades estratégicas. Paralelamente aos riscos externos, as Forças Armadas enfrentam dificuldades internas decorrentes do descaso e da falta de prioridade atribuída pela atual gestão de viés esquerdista. Nos últimos anos, especialmente em 2023 a 2025, sucessivos contingenciamentos de recursos revelam uma postura de baixa prioridade dada à defesa no orçamento federal. O Ministério da Defesa foi alvo de um corte recente de 2,6 bilhões de reais, conforme proposta do Ministério da Fazenda, em meio ao esforço do governo Lula para equilibrar as contas públicas. Na visão da equipe econômica, as Forças Armadas não estão entre as pastas consideradas prioritárias, o que justificou a tesourada orçamentária, decisão que gerou profunda insatisfação nos quartéis. Lideranças militares levaram suas queixas até o presidente da Câmara dos Deputados, relatando a situação crítica resultante desses cortes e alertando para prejuízos à capacidade operacional das três forças. Com falta de recursos, o Exército está alongando o cronograma de seus projetos estratégicos. As Forças Armadas enfrentam orçamento apertado e equipamentos obsoletos devido a anos de investimentos insuficientes. De fato, hoje o orçamento militar brasileiro é fortemente engessado por despesas de pessoal, sobrando muito pouco para investimentos em novos projetos ou manutenção dos existentes. Ou seja, gasta-se muito em salários e pensões de militares de alta patente e muito pouco em equipamentos. As consequências desse descaso orçamentário já são evidentes no dia a dia das tropas. Faltam recursos até para manter plenamente operacionais os meios existentes, prejudicando treinamentos e prontidão. A Força Aérea Brasileira, por exemplo, reportou atrasos iminentes na entrega de aeronaves essenciais, como os novos caças Gripen e o avião de transporte KC-390 da Embraer, devido ao contingenciamento financeiro. Em nota oficial, a Aeronáutica lamentou que bloqueios orçamentários tão altos, implantados já na metade do exercício fiscal, causaram impactos severos em praticamente todas as atividades, das operacionais às logísticas e administrativas. A situação chegou ao ponto de a FAB ter de parar 7 de 10 aeronaves responsáveis pelo transporte de autoridades, como o presidente e ministros do STF, por falta de verba para combustível e peças de manutenção. Esse dado impressionante ilustra como nem mesmo o avião presidencial escapou dos cortes. Conforme revelado, um problema técnico no avião presidencial teve de ser contornado com o aluguel de uma turbina usada, já que não havia orçamento para comprar uma peça nova, muito mais cara. A improvisação, nesse caso, foi justificada como uma economia necessária, mas expõe o nível de penúria a que chegou a manutenção dos equipamentos mais simbólicos da República. No Exército, projetos estratégicos estão sendo adiados indefinidamente por falta de dinheiro. O CISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, crucial para vigiar as extensas fronteiras terrestres, tinha conclusão prevista inicialmente para 2021, mas foi prorrogado para 2039 diante dos contingenciamentos, o que agregará 4 bilhões de reais a mais, além do orçamento original de 11 bilhões de reais. Até mesmo iniciativas relativamente simples,
como a preparação de instalações para receber mulheres no serviço militar obrigatório, estão travadas. O Exército teme ter de reduzir o contingente feminino previsto, pois não recebeu verbas para adaptar alojamentos e banheiros nas bases, construídos originalmente apenas para homens. Já a Marinha do Brasil sofreu uma redução orçamentária dramática de cerca de 60% na última década, com seus recursos caindo de equivalentes 7 bilhões de reais para apenas 3 bilhões de reais. Esse encolhimento forçado compromete a manutenção de navios, aeronaves e equipamentos dos fuzileiros navais. De forma paradoxal, no exato momento em que a ONU reconheceu, em março de 2025, a expansão do território marítimo brasileiro em 360 mil quilômetros quadrados na margem equatorial, a Marinha alerta que poderá perder em torno de 40% de seus navios até 2028 se não houver reforço orçamentário para a renovação da frota. Ou seja, o Brasil ampliou suas responsabilidades marítimas, mas corre o risco de não ter meios navais suficientes para patrulhá-las por falta de investimento contínuo. Os indicadores de estrangulamento financeiro se acumulam. Em maio de 2025, oficiais da Ativa solicitaram um crédito extra de R$1 bilhão ao governo, apenas para suprir o combustível e a manutenção básica dos equipamentos, após verificarem que diversas unidades estavam paradas por falta de peças. Estima-se, por exemplo, que metade dos 60 aviões Super Tucano da FAB esteja no chão, inoperante, aguardando componentes básicos para voltar a voar. A precariedade atinge também a infraestrutura militar. Cortes no orçamento já dificultam o pagamento de contas de água, luz e serviços essenciais em quartéis e bases aéreas pelo país. Tais fatos levaram o próprio ministro da Defesa, José Múcio, a articular junto a parlamentares por uma solução estrutural. Ele defende a criação de um mínimo constitucional de gastos com defesa, similar ao que existe para saúde e educação, argumentando que diversos países da OTAN investem ao menos 2% do PIB em suas forças armadas. Essa proposta, contudo, enfrenta resistência dentro do governo, especialmente da equipe econômica do ministro Haddad, e até agora não se concretizou. No campo político-ideológico, observa-se também um distanciamento e falta de sintonia entre o governo de esquerda e a esfera militar. A postura cautelosa, ou mesmo fria, de Lula e seus ministros em relação às Forças Armadas tem raízes históricas e circunstanciais. De um lado, há a memória do regime militar, que gera desconfiança mútua. De outro, episódios recentes abalaram a relação, como o envolvimento de militares em atos antidemocráticos no fim do governo anterior. Não por acaso, oficiais do Exército figuram como réus na justiça comum no processo que apura a tentativa de golpe de 2022, os ataques às instituições democráticas ocorridos em Brasília em 8 de janeiro de 2023. O governo Lula tem apoiado essas investigações e cobrado punições, o que, embora necessário do ponto de vista do Estado de Direito, azeda a confiança dos quartéis no comando civil. Também no plano retórico, setores da esquerda não escondem sua antipatia em relação à alta cúpula fardada. Essa manifestação dos generais foi recebida com críticas ásperas por comentaristas alinhados à esquerda. Em artigo no site Brasil 247, a jornalista Denise Assis classificou a atitude dos militares como espalhafatosa e própria de quem age como um poder paralelo, exibindo subserviência aos ditames dos Estados Unidos sob pretextos técnicos. Segundo essa visão crítica, os comandantes estariam presos a uma ideologia ultrapassada, priorizando exercícios e acordos militares, enquanto o país sofre ataques na frente econômica, como os tarifaços impostos por Washington. Trata-se, evidentemente, de uma opinião de cunho ideológico, porém ilustra o clima de animosidade. De um lado, militares desconfiados das inclinações anti-Estados Unidos do governo Lula. De outro, setores da esquerda percebendo os militares como alinhados demais a Washington e pouco sensíveis à agenda soberana do país. Os fatos expostos revelam um quadro preocupante para a defesa nacional.
Ao mesmo tempo em que as Forças Armadas sofrem restrições orçamentárias severas e falta de prioridade política interna, elas se veem no meio de uma disputa geopolítica em que precisam afirmar sua orientação estratégica. Os malefícios de se afastar dos Estados Unidos militarmente não são meras conjecturas. Podem se traduzir em perda de capacidade dissuasória, atraso tecnológico e isolamento estratégico do Brasil. Os próprios militares enfatizam que o alinhamento com os Estados Unidos é fundamental para garantir acesso aos sistemas mais modernos em diversas áreas, além de intercâmbios e apoio logístico internacional, itens essenciais à segurança nacional. Abrir mão dessa parceria implicaria alto custo, ainda mais num momento em que as forças enfrentam dificuldades até para manter os meios atuais operando. Por outro lado, o descaso da esquerda política com as Forças Armadas, seja na forma de cortes de verbas, falta de diálogo ou desprezo ideológico, contribui para fragilizar ainda mais a defesa brasileira. A falta de investimentos continuados já atrasa projetos cruciais, como novos caças, navios e sistemas de fronteira, e degrada a prontidão, com aeronaves paradas, treinamentos reduzidos, bases sem recursos. Se essa tendência persistir, o Brasil arrisca perder não só poder militar relativo, mas também a capacidade de dissuasão e reação diante de ameaças modernas, que exigem forças bem equipadas e integradas a redes de cooperação internacional. Afastar-se militarmente dos Estados Unidos traria prejuízos significativos à defesa do Brasil, enquanto o continuado descaso governamental com as Forças Armadas mina a capacidade do país de se proteger e de projetar influência. O fortalecimento da soberania nacional, bandeira cara à esquerda, passa paradoxalmente pelo fortalecimento das Forças Armadas e de suas parcerias estratégicas tradicionais, pois um país continental como o Brasil necessita tanto de equipamentos modernos e treinados quanto de aliados confiáveis. Ignorar essa realidade pode condenar o país a um perigoso enfraquecimento militar e diplomático. Os militares brasileiros deixam claro que manterão os laços com os Estados Unidos e as democracias ocidentais por questões estritamente estratégicas, rejeitando aproximações com regimes autoritários que contradigam sua doutrina e comprometam o acesso à tecnologia de ponta. Resta ao governo civil encontrar um equilíbrio sensato entre autonomia internacional e pragmatismo em defesa, valorizando suas forças armadas não como adversárias ideológicas, mas como instrumentos essenciais da soberania e da segurança nacionais. Somente assim o Brasil poderá transitar nesse cenário global complexo, sem abrir mão de sua proteção e de seu protagonismo. Se você defende um país forte, soberano e respeitado no cenário mundial, compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é muito importante. E claro, inscreva-se no canal Pauta Militar. Aqui a geopolítica é tratada com seriedade, profundidade e coragem. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.